Olá, seja bem-vindo ao painel Univale, segurança para o meio ambiente e também para a população. Um sistema para monitorar o movimento do solo desenvolvido por professores do Laboratório de Geologia da Univale auxilia na classificação de áreas de risco e deslizamento. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui no estúdio com o professor Júlio César Leão, que é o coordenador desse projeto, que já foi apresentado também ao Ministério Público de Santa Catarina. Obrigado, professor, pela sua presença aqui. Professor, na realidade a gente vive um inchaço das grandes cidades, né? E também não só das grandes cidades, das médias e tudo, e as pessoas estão indo cada vez mais ocupando os morros, né? O que esse sistema pode colaborar aí para evitar esses deslizamentos que a gente vê aí, principalmente nos noticiários de televisão, em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte? Eu inicialmente agradeço ao convite e esse sistema ele surgiu exatamente da necessidade quando começamos a observar dois fenômenos que ocorrem frequentemente aqui em Santa Catarina, em relação à ocupação urbana, né? O primeiro fenômeno se deu pela ocupação das margens de rios. Então, ao longo dos anos, essa ocupação, vieram as chuvas também, esse solo impermeabilizando, ocorreram as enchentes, começou a atacar a população e, como alternativa, muito dessas populações foram se dirigindo aos morros, às partes mais elevadas, para fugir das enchentes. O que vai acontecendo ao longo do tempo? Nós temos mais chuvas mais intensas e aqueles deslizamentos que antes não observávamos, porque não tinha ninguém, hoje ele passa a ter uma importância, inclusive social. Para que tenhas ideia, aqui na região do Vale do Itajaí, nós temos 35 mil famílias vivendo em zonas de risco. Nossa, é muito alto, né, professor? Bastante, bastante. E assim, a Defesa Civil faz um trabalho, tem geólogos e tudo mais, para que as pessoas saiam, sejam condenadas, inclusive aqui, né, próximo, vizinho, a Univale, o Nossa Senhora das Graças, existe uma ocupação também que a Defesa Civil já condenou muitas casas, mas realmente, como o professor falou, é um problema social, né? Ele é um problema social e nós temos que repensar, primeiro, a ocupação do solo urbano. Vou te dar um exemplo no caso de Itajaí, que nós temos um vazio bastante grande e temos uma expansão da cidade, até uma expansão desnecessária. Uma expansão para zonas alagadiças e uma expansão que paulatinamente, né, lentamente ela vai ocupando morros também. Principalmente depois desses últimos incidentes, dos últimos 10 anos, onde nós percebemos chuvas intensas cada vez mais frequentes, percebemos também a incidência maior de deslizamento. No último levantamento do IBGE, isso aí data de 2010, a publicação, tivemos Santa Catarina como o top das zonas de deslizamento. A Univale, junto com outros colegas, nós pensamos o que nós podemos desenvolver, o que podemos fazer em termos de tecnologia, de desenvolvimento de ciência, para que possamos auxiliar na compreensão e auxiliar também na informação sobre as zonas de risco. Então veio a ideia do projeto que nós intitulamos de SINS, né? Sistema Inteligente de Monitoramento de Movimento de Solos. E como que funciona o sistema, professor? De uma forma bastante simples, eu poderia dizer o seguinte, ele trata-se de uma haste, como se fosse um poste, que ele é enterrado e na ponta desse poste eu tenho um sensor que mede a vibração desse solo. O solo movimenta. Né? Então, quando ocorre uma chuva, a maior parte das pessoas a gente não percebe, mas esse movimento ocorre. E quando esse movimento começa a ficar mais intenso, ele pode promover o deslizamento. Então, o que fizemos inicialmente? Um modelo reduzido em laboratório, ou seja, imagine que colocamos em laboratório uma caixa com solos, jogamos água e houve o deslizamento. E fomos acompanhando esse fenômeno. E percebemos que essa informação realmente seria útil para entendermos o deslizamento. Então fizemos um outro equipamento para colocarmos a campo. E nós temos aqui no Morro da Cruz instalado um equipamento com esse sistema de análise de vibração, mas o grande diferencial é que ele é um sistema que usa inteligência artificial. Ou seja, coletamos esses dados, fazemos um tratamento via inteligência artificial e essa inteligência artificial permite com que, com mais dados, esse sistema vá aprendendo
sobre aquele ambiente que ele está localizado. Isso é interessante, professor, porque ele envia os dados, por exemplo, para a Defesa Civil Estadual, seja nacional e tudo mais, e pode haver aí a desocupação com mais rapidamente, com mais rapidez desses locais, né? Evitando tragédias também, né? Eu teria que te informar assim, hoje o sistema ele tem a sua parte mecânica toda desenvolvida, a sua parte eletrônica, inclusive a parte eletrônica, a tecnologia eletrônica foi toda desenvolvida aqui. Não é eletrônica comprada de fora, toda a eletrônica de concentrador de dados, ou seja, toda a parte que faz a recepção, como se fosse um rádio e um computador que está acumulando esses dados. Toda essa parte eletrônica foi desenvolvida e temos já a transmissão para celulares. Só que temos a transmissão bruta, ou seja, o dado original. O que nos falta agora, e é o que estamos pleiteando junto ao Ministério Público e junto a outras fontes de financiamento, é transformar esse dado bruto, esse dado original, em uma informação. Uma informação que o leigo, que qualquer pessoa possa entender. Opa, choveu mesmo na chuva forte e ele não está apresentando risco. Choveu, eu tenho 3, 4, 5 dias de chuva, uma chuva média, mas ele está oferecendo risco porque o solo já está encharcado. Então a pessoa com o celular na sua mão, ela dando a sua localização, ele pode já ser alertado e dizer que aquela zona está numa zona com um risco cada vez maior. De repente uma parceria com a Defesa Civil ou até um aplicativo próprio do sistema, né, professor? Com as pessoas cadastradas, né? Como nós temos hoje aqui em Itajaí, Itajaí também foi pioneira em cadastrar as pessoas que vivem em zona de inundação. Então, a pessoa que está na zona de inundação, ela já pode receber seu SMS. Hoje nós temos vários aplicativos que poderiam informá-las diretamente. Agora, professor, nós vivemos numa área de baixada onde há uma construção muito pesada, né? A gente vê Balneário Camboriú, prédios imensos, de vários andares, inclusive o maior da América Latina. Esse sistema também pode colaborar com a medição do solo e com a movimentação do solo? Olha, esse sistema ele mede vibrações. Ele poderia, inclusive, medir vibrações em barragens e, por que não, até vibrações prediais, né? Você pode instalar, por exemplo, em uma via em que tenha trânsito pesado, trânsito de caminhões, e essa vibração você pode ir associando, por exemplo, com patologias prediais, que é um problema bastante sério. Nós temos que lembrar o seguinte, nós tínhamos uma região litorânea de solo bastante permeável. Imaginem que abaixo do nosso solo temos uma grande quantidade de areia. De área de restinga, né, também. E área de restinga. Você pega Balneário Camboriú, entre a 3ª e a 4ª Avenida, era uma zona de inundação. Hoje está toda ocupada por empreendimentos. Você pega aqui em Itajaí, no centro da cidade, é uma zona de absorção de chuva. O que acontece? Isso para toda e qualquer cidade. À medida que você vai crescendo, desenvolvendo, você tem uma impermeabilização do solo. Eu tenho, inclusive, uma acadêmica que está fazendo, neste semestre, um estudo sobre a variação do lençol freático e o movimento da água no solo aqui no perímetro urbano. Então, o que nós nos deparamos? Com esta impermeabilização, aquela água que passaria naturalmente pelo solo, o que vai acontecer? Ela vai aflorar, vai arrebentar tubulações, aquilo que aconteceu, por exemplo, em Belo Horizonte. Uma quantidade muito grande de água, uma zona impermeável, onde aquela água se distribuía toda pelo solo, ela está indo toda para um único ponto, uma canalização. Como esta canalização foi projetada há 30, 40 anos atrás, ela não foi pensada numa vazão que está acontecendo hoje. Inclusive São Paulo tem esse mesmo exemplo, né? Porque é cortada por vários ribeirões, né? Que a chuva intensa na cabeceira eleva, né? E são ribeirões que estão por baixo aí das construções também, né? Sim, houve uma ocupação da margem desses rios. Essa margem agora com edificações, com prédios, com corredores comerciais, ela tem um valor bastante grande. Bom, de um lado você ocupa toda a cidade próximo de rio e do outro lado esse terreno, tá? Ele passa a ter uma valorização muito alta. O que ele faz?
com que uma parte da população menos favorecida vai ter que migrar para um ponto mais distante e para um ponto mais elevado da cidade, ocupando então os morros. Agora, professor, construções em morros que sejam por exemplo, uma estrutura muito boa, por exemplo, a gente viu em Blumenau, em 2008, o desmoronamento ali dos morros próximos ao centro da cidade, em que haviam mansões ali, e provavelmente bem estruturado, o terreno e tudo, mas que também desmoronaram, né? Isso é uma coisa também inevitável, né, professor? É preciso uma engenharia muito forte para poder evitar isso. Nós temos que tomar um cuidado bastante grande para não cairmos num simplismo achando que a engenharia vai resolver todos os problemas. Nós temos um problema que é uma questão política também, ou são seja... os desafios, né? São desafios. É um problema político. Um político de quê? De você construir planos diretores que agridam menos, que sejam menos agressivos, porque a gente vê todo um discurso de sustentabilidade. Mas no momento que você vê a implantação, parece que o discurso não está casando com o que acontece no dia a dia, né? O outro aspecto, aquela engenharia que era isolada para uma edificação, ela tem que ser repensada. Porque numa determinada zona você não vai colocar uma única residência, vai colocar ali dezenas ou até centenas. Então o peso, né, a carga que a gente costuma chamar, o peso que você está colocando nesse morro é bastante grande. Então você tem que imaginar toda a ocupação, ou a ocupação como um todo, e não isoladamente. Sim, porque daí também há movimento de pessoas, de carros... todo movimento aí que circula nessa região, né? Claro, perceba assim, qual é a primeira reivindicação das pessoas quando estão no seu bairro? Principalmente, que tem uma rua pavimentada. Essa rua pavimentada normalmente impermeabilizada. Ora, se eu tenho agora uma zona impermeabilizada bastante grande, eu tenho um escoamento muito maior. Muito maior. E as bocas de lobo às vezes não dão conta. Então eu tenho que ter, ao mesmo tempo, uma ocupação da cidade, eu tenho que pensar na urbanização e pensar fundamentalmente no sistema de drenagem da cidade. Se não tiver casado, né, se todas essas ações não tiverem casadas, nós teremos e vamos ser vítimas do que está acontecendo e o que aconteceu até agora. É o que acontece nos grandes centros, né? Não dão conta é muito impermeabilizado, né? Então não dão conta. Qualquer chuva alaga São Paulo, alaga o Rio de Janeiro, alaga Belo Horizonte, esses grandes centros do país, essas grandes cidades, né, professor? Sem dúvida. E se vocês observarem, nós temos um fenômeno interessante agora. Para que as pessoas, né, que não é da área saibam, quando a gente fala 1 milímetro de chuva, a gente está falando 1 litro por metro quadrado. Né? Então, mensalmente, nós temos aqui, em média, 150 milímetros de chuva. Ou seja, cada metro quadrado, 150 litros de água. É bastante. Tá? Diríamos assim, uma área bem servida de água. Nossa região de Joinville dá um pouquinho mais, 160, 180, dependendo do mês. O que aconteceu? Nós passamos a ter eventos de chuvas de 80, de 90 milímetros em uma única hora. Ou seja, nós temos que repensar até onde a engenharia vai comportar, até onde nós vamos conseguir fazer obras. Por quê? Essas obras não são baratas, são obras muito caras. Então temos que repensar toda a cidade. O que é mais barato para nós? Reestruturarmos o nosso sistema urbano, repensarmos a nossa ocupação, porque há um discurso que eu vejo assim, até um pouco perigoso, de você aliviar todas as questões ambientais, de facilitar, como se a lei ambiental fosse um impeditivo para o crescimento do país. É ao contrário. É ao contrário. Porque a consequência vem depois, né, professor? O preço é alto. O preço é alto. É alto. Inclusive para o governo, né? Exatamente. Que tem que depois socorrer e investir. Então as pessoas não conseguem compreender ainda que eu tenho que ter uma grande quantidade de florestas para que eu mantenha meu clima um pouco mais estável, para que eu tenha minha chuva de uma forma mais regular possível e que se tenha água de abastecimento público. Balneário Camboriú e Itajaí em breve vão ter problemas de abastecimento. Balneário está previsto para mais 20 anos ter um colapso. 20 anos está aqui, na nossa janela. Então, o que acontece? Se nós não pensarmos que esses fenômenos estão ocorrendo,
Se é por efeito de aquecimento global, se é cíclico, nós ainda temos uma série de dúvidas. Mas o fato é que essas chuvas intensas estão muito frequentes, elas estão fora da normalidade. E são chuvas, uma quantidade bastante grande, como eu havia dito antes. Aquilo que chovia num mês, a metade dessa chuva pode chover num único dia, em uma única hora. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Júlio César a respeito desse equipamento que é tão importante aí para a prevenção, inclusive, de desastres, né? De mortes também. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje eu converso aqui no estúdio com o professor Júlio César Leão, coordenador do projeto de monitoramento ambiental, um sistema aí que mede aí o movimento do solo, tão importante para a prevenção em áreas ocupadas, né, por moradores, por prédios, por construções aí, e que muitas vezes com as chuvas intensas acabam aí deslizando, causando mortes e destruições, né, principalmente aí mortes e destruições, não só as perdas materiais. Professor, o que vocês já apresentaram esse equipamento, esse sistema, né, para a Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú, né? Qual é o pedido de vocês e o que falta para esse equipamento estar aí no mercado? Perfeito. Nós conversamos com o Dr. Isaac Guimarães, que é o promotor responsável pela área ambiental, até por uma solicitação. A gente tem tido um contato muito grande com defesas civis de Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, a própria Secretaria de Estado aqui, né, de Santa Catarina. E percebemos que existe os termos de ajuste de conduta, o TAC, e que este recurso poderia ser também aplicado para o desenvolvimento de equipamentos ou de ações que venham contribuir com a melhoria e com a segurança ambiental. Uhum. E aí esse foi um dos passos aí, professor? Esse foi um dos passos, foi uma reunião onde apresentamos o projeto para o promotor, que ficou bastante satisfeito, ele gostou bastante, dada a importância social do projeto, e o nosso desejo é finalizar a parte que seria o que a gente chama de comunicação final. Eu não gostaria de usar o termo técnico de back-end, mas a comunicação final com o usuário. Ou seja, criar o aplicativo para que qualquer pessoa pudesse ter acesso à informação do deslizamento de solo. Hoje o governo do estado, através da FAPESP, tem esse tipo de financiamento, professor? É um investimento alto, mas necessário para a sociedade, um retorno para a sociedade, né? Eu acho que nós temos que ter em mente que precisamos investir bastante em ciência e tecnologia. É fundamental. Sem investimento, não vai ter nenhum país cresceu, nenhum país se desenvolveu sem um investimento grande em ciência e tecnologia. Isso tem que ficar bem claro para nós. Né? E o nosso desejo com esse equipamento é, na verdade, produzir dois efeitos. Um, é que a pessoa que mora na zona de risco, ela possa ter uma ferramenta de baixo custo e que ela possa ser avisada. O segundo é que a partir do momento que tenhamos vários sistemas instalados ao longo das regiões, poderemos ter um mapeamento muito melhor. E aí vai nos auxiliar no planejamento das cidades. É muito melhor prevenir do que remediar, é muito mais barato. É mais barato, né? Muito mais barato. Né? Agora, professor, aproveitando os seus conhecimentos aqui, algumas áreas primárias de mata, né, também sofrem deslizamento, não só aquelas áreas ocupadas, né? A gente até há um tempo fez um programa e falamos sobre as enchentes de 2008 aqui em Santa Catarina, e a professora Rosemary Marenzi, que é engenheira florestal, falou que aquela lá em Ilhota, a tragédia só não foi maior porque não era uma área muito ocupada, mas era uma área de mata primária. Os deslizamentos também são perigosos nas áreas primárias, como o senhor falou, nessa intensidade de chuva, o que acontece com o solo? Nessa zona de vegetação, nós temos que nos lembrar o seguinte: na década de 30, 40, 50, nós tivemos um uso da floresta bastante intenso. Peroba, canela sassafrás. Então, essa floresta ela já foi mexida, ela não é uma floresta intacta, certo? Embora não tenha ocupação, já houve uma intervenção.
Em algumas zonas, essa floresta foi recuperada naturalmente. Então temos aí o capoeirão de 20, 30 anos, mas ele não tem a mesma estrutura original. Além disso, nós tivemos uma parte dessas regiões que foram ocupadas por lavouras. Então temos também uma remoção, temos um problema de erosão, certo? E essa erosão tem um movimento inicial, que eu poderia dizer assim, um movimento inicial, a retirada desse material, e aí causou um movimento também. É necessário que se estude esse fenômeno, né? Para que a gente não fique elucubrando em demasia. Por quê? Porque zonas que aparentemente eram seguras se mostraram uma zona de risco bastante intensa. Uhum. É o que aconteceu em Ilhota, o que acontece em alguns outros lugares. Né? Claro, seja pelo tipo de solo, seja pelo próprio peso da vegetação. O tipo de solo, o peso da vegetação e, inclusive, a declividade desse solo. Solos muito íngremes. Nós temos solos ali com uma inclinação bastante elevada e chuvas bastante intensas. Como essa região já sofreu bastante, não com a ocupação urbana, mas são zonas que têm estradas, zonas que têm lavouras. Então, nós temos também uma ocupação rural dessas regiões. Inclusive a troca da mata nativa por madeiras de reflorestamento, como o eucalipto, pinos e tudo mais, né? Exato. E aí, dependendo de como é o manejo, quando você vai fazer a destoca, por exemplo, você vai remover a raiz, esse movimento no solo é bastante grande, é bastante intenso, certo? Principalmente em zonas que têm declividade. Algumas zonas não deveriam ser ocupadas nem por banana, nem tampouco por reflorestamento. Elas são inadequadas. Isso é o que acontece também na nossa região litorânea, aqui na região norte de Itajaí. Hoje a região sudeste também corre bastante risco, que a gente já vê muitos noticiários. Cada chuvinha é deslizamento exatamente por isso, né, professor? O peso bastante grande em áreas que não deveriam ser ocupadas, né? E ocorre um fenômeno, assim, você pode observar onde tem as estradas e ocorre um deslizamento. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma estrada, ela cortou um morro. Aquela encosta que estava estabilizada, ela sofreu um corte. Eu tenho agora uma encosta instável. Com a chuva, esse morro cede e para. Por que ele parou? Porque ele entrou novamente em equilíbrio. Então, qual é o nosso primeiro pedido? Temos que limpar a estrada. De novo, ele vai se tornar instável. Ou seja, ou associamos essa limpeza, essa remoção de solo das estradas com obras de contenção, obras de engenharia de contenção, que já deveriam estar já pré-elaboradas no projeto do traçado da estrada, e não posteriormente, certo? E isso vai sendo recorrente. Ou seja, você pode observar uma coisa, normalmente os locais que deslizam já deslizaram anteriormente. Aquela região já é uma região frágil. Então, muitos desses locais já são conhecidos. O que nós temos que fazer agora? Monitorar e, aonde for viável, algum trabalho de contenção de encosta, algum trabalho de contenção também de morro, de encosta de morro ou de estradas, para que dê segurança à população. E como o professor falou, é um grande desafio para o plano diretor dos municípios também, né? Que tem que pensar isso, né? Por exemplo, lá em Angra dos Reis, que acontece muito de deslizamento, desmoronamentos e tal, foi criada uma linha verde que não se podia construir além daquilo ali. Então, é um desafio muito grande para conter também essas, na realidade, invasões, né, professor? Ocupações. Nós temos que entender o seguinte, toda vez que você faz uma estrada, ela dá um acesso ao ser humano. E é o início, às vezes, da ocupação de algumas regiões. Onde não tem estrada, é mais difícil você ter ocupação humana. A partir do momento que você tem uma estrada, a ocupação humana, se ela for facilitada, a população vai ocupar aquela região. Se eu não tiver um plano diretor, se eu não tiver um plano de habitação, se eu não tiver uma fiscalização ambiental rigorosa, vai acontecer, nós vamos continuar convivendo com esse problema. E professor, como é que foi a experiência, está sendo a experiência aqui do sistema, né, de monitoramento no Morro da Cruz, né, que é um sistema piloto, na realidade, Isso. né? Nós temos uma área aqui na própria instituição, essa área já sofreu 2 ou 3 deslizamentos, né?
E nós estamos monitorando e temos percebido exatamente, no momento de chuvas mais intensas, uma rápida acomodação desse solo. Então, o que acontece? Nós vamos agora fazer um levantamento topográfico, fazer um perfilamento, que a gente chama, né? Vamos fazer uma sondagem no solo, tirar amostras em várias profundidades, para termos maiores informações por que e como está movimentando esse solo. O Morro da Cruz, é uma vegetação que está cobrindo uma rocha, ou ele é totalmente solo mesmo? Não, você tem uma rocha consolidada, né? E depois você tem uma camada de solo muito fina na cobertura do morro e uma vegetação que não é toda nativa. Além disso, você tem ocupações. A gente vê capim e tudo mais, porque já houve aí a questão de... Já houve um desmatamento, já houve um incêndios, né? Enfim, exato. Teve uma ocupação ou alguém, por alguma razão, mexeu nessa vegetação. Além disso, nós temos que lembrar o seguinte, toda morraria em perímetro urbano, ela deveria receber uma atenção especial bastante grande. Porque imaginem agora, em volta desses morros, todos eles ocupados com edificações e uma população que antes era de 1.000, 2.000 habitantes, e daqui a 5, 6 anos você vai ter ali uma população de 50.000 habitantes. Você vai colocar uma população muito maior numa zona que pode sofrer um deslizamento, ou seja, numa zona de risco, se nós não dermos a devida atenção. Então o sistema realmente é um sistema preventivo que pode ajudar aí a Defesa Civil, pode ser aí um parceiro da Defesa Civil, e a questão é que levar isso para o mercado, né? Que não só o governo, né? A Defesa Civil e tudo mais, mas inclusive empresas que possam, por exemplo, usar esse sistema também, né? Sim, porque às vezes você tem uma empresa grande, ela tem um grande patrimônio, ela poderia monitorar o seu entorno e verificar se está ocorrendo essa movimentação, para saber se ela vai gastar com enrocamentos, se ela vai gastar com contenções, ou ela vai ficar mais tranquila, porque é o seu patrimônio, sem falar, eu nunca cito vidas, né? Eu sempre cito patrimônio físico, porque é muito triste quando você vai falar de perdas, falar de vida humana. Né? E nós tivemos casos, histórias muito tristes aqui na região do Vale do Itajaí. Além disso, nós temos que ter em mente que precisamos conhecer mais nosso ecossistema, precisamos monitorar, e esse monitoramento tem que ser preventivo. Não só depois da ocupação, antes, para sabermos o seguinte, esta zona poderia ser utilizada para uma ocupação urbana? Qual o movimento da... Qual o movimento? Ou deixamos ela quieta como uma zona de preservação que é muito mais interessante para nós. Ou até um parque, porque no momento que tiver chuva você fecha o parque e diz, opa, agora não vai ter visitação, porque tem o risco de deslizamentos. Tá certo, professor. Queria agradecer a sua presença aqui, parabéns aí pelo projeto. E a gente espera aí que vá em frente, vá para o mercado, que é tão importante, como o senhor já falou, para a prevenção também, né? Eu que agradeço a TV Univale e é sempre uma satisfação poder contribuir com o conhecimento e fazer com que esse conhecimento chegue a todas as pessoas da nossa comunidade. Tá certo. Obrigado, professor. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Até lá.